E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais, antes de o pedirdes. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Nesta manhã de oração, eu refleti a respeito da circunstância a qual muitas vezes nós somos impostos, na circunstância que muitas vezes nós, no cotidiano, muitas vezes adversas. Então me deparei posteriormente com um texto que está escrito, esse texto do capítulo 6 do livro escrito por Mateus. E deparei-me com uma miscelânea de comportamentos contemporâneos. Aliás, a palavra de Deus não é à toa que ela é sempiterna. Ainda ontem eu fiz um vídeo porque um pensamento meu falando acerca da discussão entre um pastor e um padre. E nesse vídeo eu disse que terminei dizendo que o homem luta por sua razão e por ele dar a vida. Mas a verdade a Deus pertence. E a polêmica atual é justamente porque o Papa, o líder da religião católica, ele anulou, dirimiu a questão de ter Maria como corredentora. Não quero nem muito adentrar no mérito desta questão. Posteriormente ouvi um outro jovem protestante questionando, e o engraçado, irônico, por que não dizer, é porque ele questionava de forma veemente um padre que, por sua vez, também de forma veemente defendia a tese de que Maria era pura, santa, que não conhecia o pecado. Embora concorde com as teses do jovem, segundo o padre, se Maria fosse pecadora, com certeza Jesus Cristo estaria num tabernáculo imaculado, porque Maria durante 9 meses foi o tabernáculo de Jesus Cristo. Mas aí o jovem disse, olhando por este prisma, digamos assim, Maria foi contaminada por sua mãe, ou sua mãe também era pura e imaculada. E assim, sucessivamente, os antecessores de Maria, até chegar em Eva, que foi a primeira mulher que pecou. Depois ele citou um texto de Levítico, se não estou enganado, no capítulo 12, nas leis, comparando ao que estava escrito quando Maria foi oferecer sacrifício para a purificação, devido ao fato de ela ter se tornado impura, segundo cerimonialmente. Eu não quero adentrar muito no mérito desta questão. O padre, por sua vez, questionando sobre o que disse Paulo aos Romanos, no capítulo 3, 23, onde ele atesta que 3:10, todos pecaram.
É 3:23, todos pecaram, por isso destituídos da glória estão. E incrível que pareça, a mesma coisa um pouco antes, aí sim, no capítulo 3, versículo 10 do livro de Romanos, em que fala que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. A realidade é essa, o pecado, por causa de um só, o pecado entrou na terra, ou seja, Adão, concomitantemente com Eva. E acabei eu defendendo a minha tese. É aquilo que baila sobre o homem lutar por sua razão e dar a vida. Eu não luto por religião. Sei que muitos líderes, o próprio Calvino, que para mim é um marco na história, ele concordou com o martírio, digamos assim, discordou e foi conivente com a morte de um tal de Serveto. Lutero cometeu as suas falhas, mas também tem uma máxima minha que eu acho muito profunda, onde eu atesto que, ainda que seja Lutero, aí nessa baila eu vou colocar Calvino, que seja Calvino, que seja o Papa Francisco, ou Chico, ou então Chico Mendes, como é que é o nome? Chico Francisco de Assis, fugiu o nome desse espírito tão conhecido, Chico Xavier. Ainda que seja palavras de Chico Xavier, toda vez que alguém, qualquer palavra que for dita, estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, terá o meu louvor e a minha aceitação. Segundo o padre, esse texto de Romanos 3, versículo 23, Deus havia, por causa da sua soberania, permitido que fosse escrevido, mas ele é superior, então ele anulou. Sim, sim, ou não, não, se disse Jesus. Deus, ele não titubia. E as leis que estão aqui foram escritas com a aquiescência de Deus. Há aqueles que dizem que este livro contém apenas palavras que falam de Deus, não é a palavra de Deus. Aí nessa baila já entra os teólogos liberais, que abortam a teologia liberal. Já os católicos colocam a tradição acima da palavra. Dizem que a igreja criou a palavra. Não, a palavra foi criada desde a fundação do mundo. Mas a questão, eu comecei falando sobre a oração. Não sobre essas polêmicas, porque cada um tem a sua forma de agir, de pensar, e todos darão conta de si. Mas a grande realidade é que aquele que aproxima-se de Deus através deste livro, que é as Sagradas Escrituras, encontra paz e conhecimento no seu interior. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo Jesus, através sim da tua palavra, não de um conceito de um homem, seja esse homem papa, quantos papas já não houveram? Houve épocas que haviam 2 ou 3 papas e cada um divergiam entre si, dirimindo o que poderíamos dizer. Inclusive vale a pena lembrar que este homem questionava porque o Papa tornou Maria, anulou, dirimiu o que um outro Papa ou outros Papas haviam dito, que Maria era corredentora. Eu fugi completamente do texto que eu estava lendo, que é sobre a oração. Mas voltando à oração, deixando de lado as polêmicas da ambiguidade do homem. Por isso nós não podemos jamais vivenciar baseado em tradições, em conceitos de homem. Por isso é que eu afirmo que seja Chico Xavier, que seja Calvino, que seja Lutero, seja quem for, toda vez que alguém falar algo que esteja inerente, que esteja intrínseco ao que está escrito aqui, terá o meu louvor e a minha aceitação. Mas, voltando-me ao texto, são palavras do Mestre Jesus. E ele nos ensina algo tão maravilhoso a partir do versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós
perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Na realidade, Jesus Cristo sintetizou. Primeiro ele começa a falar sobre os sacerdotes, como eu li antes, no início, que arvoravam a sua bandeira. E no vídeo de ontem eu fui muito enfático ao dizer que aqueles que arvoravam a bandeira da sua religião. Com certeza existem muitos que concordam com o que o padre disse. Outros já concordarão com o que diz o protestantismo. Acima do protestantismo, acima das tradições, acima da falibilidade do homem, está a Sagrada Escritura. Só a Escritura é o paradigma. E é por causa disso que nós devemos basear, porque o homem muda. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, nós encontramos paz. Por isso eu volto à oração que nós vimos em tantos lugares. Pessoas que falam sem a mínima noção, maquinalmente falando. E dizem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas como santificar o nome de Deus se nós estamos agindo muitas vezes de formas réproba, agindo de forma que denegre, que não santifica o nome de Deus? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Mas quando o reino se torna uma filosofia, uma doutrina, uma tradição, um conceito humanista que está acima de tudo. No meio cristão evangélico nós deparamos, e eu volto a falar sobre cristãos liberais que têm isso aqui apenas como um texto histórico. Já outros cristãos teólogos têm a palavra de Deus abaixo da tradição. Não dão tanta ênfase, creiam na palavra desde que ela esteja de acordo com as tradições da igreja. E torna-se difícil, então, o reino de Deus ser estabelecido, senão pela tua palavra, ou seja, pelo seu próprio paradigma. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes eu não faço a minha vontade ao invés de fazer a vontade de Deus? É por isso que eu disse que o homem luta por sua razão, por ela dar a vida se preciso for. Mas a verdade pertence a Deus. Mas eu também costumo sempre afirmar que eu quero fazer da verdade a minha razão e não da minha razão a verdade. Assim como Lutero cometeu os seus erros, assim como tantos papas e o próprio padre e o teólogo jovem que questionava ele tem as suas falhas. Eu não me baseio no homem, mas no que está escrito aqui. Eu quero fazer da verdade a minha razão, e a verdade é as Sagradas Escrituras. E continua a oração de Jesus Cristo, diz, quando diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí vale a pena um adendo. Pode ser o pão espiritual, ou mesmo o pão de cada dia. E quantas vezes nós negligenciamos o pão espiritual, a palavra, o pão vivo que desceu do céu? O próprio Jesus disse isso. Certa feita, os que seguiam ele, seguiam por causa, no capítulo 6 do Evangelho de João, estavam seguindo por causa do grande milagre da multiplicação do pão. E então Jesus começou severamente a adverti-los. Em um desses textos, no capítulo 6 do Evangelho escrito por João, ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. E quando falava sobre renúncia, entre tantas outras coisas, um a um daqueles que o seguiam foram se retirando. Jesus, em vez de clamar, tentar arrumar uma emenda, ele foi enfático e categórico. E disse a Pedro e a todos: não quereis ir após eles? Mas Pedro disse algo tão profundo: para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Esse mesmo João que escreveu isso no capítulo 6, começou no primeiro capítulo dizendo que no princípio ele era o Verbo. Primeiro capítulo do Evangelho de João. O Verbo era Deus, ou seja, no princípio ele era a palavra, e a palavra era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou em meio aos homens. Quanto a Maria ser
imaculado e Jesus Cristo ter se imaculado, aí eu concordo com aquele jovem que disse, porque eu acredito que pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, habita em mim. E quer algo mais imaculado, mais maculado, digamos assim, do que meu próprio templo, mas que foi santificado por Jesus Cristo. Para terminar, entre tudo que eu disse, Maria assim foi um templo, cometeu pecado como todos nós. Não há um justo sequer, todos falharam. Mas Jesus Cristo santificou, porque Ele é soberano, é Deus. E depois o Espírito Santo dele desceu. E eu termino com a palavra de Maria que disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aquele que santificou Maria, santifica a mim, santifica a você. Não por nossos méritos, mas pela sua divina graça e misericórdia, segundo a tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus.